Olá, tudo bem? Bom, então continuando aqui com o tutorial que tem por objetivo fazer vocês dominarem essa ferramenta de grade de dados, a gente vai falar sobre agrupamento das informações. Se você ainda não assistiu o tutorial que explica todo o critério de filtro de dados, ou seja, o que vocês vão selecionar de dados, ou seja, o que vocês vão estar vendo na grade, não continue assistindo esse vídeo aqui agora. Você precisa dominar o filtro para poder ter um bom entendimento do agrupamento, ok? Por quê? Porque o primeiro tutorial que a gente recomenda, que é o de filtro, trata sobre o que é exibido na grade. O tutorial de hoje, esse tutorial que você está assistindo agora, ele vai tratar de como esses dados vão ser exibidos, certo? Que tecnicamente a gente chama de agrupamento das informações, tá? Então vamos lá, seguindo a mesma interface que a gente estava usando como exemplo, a gente está usando a gestão de vendas, que é um bom exemplo para você explorar as informações. A gente vai agora usar o agrupamento. O agrupamento, assim como o filtro, ele tem um agrupamento simples e um agrupamento mais avançado. Então, quando você clica na coluna, se você tem o título da coluna, você pode clicar o botão da direita e clicar em agrupar. O sistema automaticamente reconhece a coluna que você está posicionado e agrupa por aquela coluna, tá? Como a gente agrupou pela situação, ele fez aqui. Então, ele colocou o tipo, né, o situação corporativo, outros que são os motivos de locação dos quais você tem no seu cadastro. Se você clicar aqui, por exemplo, por tamanho e mandar agrupar, né, o que acontece? Ele fez um agrupamento dentro que já existia, ok? Vamos lá, se eu clicar aqui em desagrupar, o que ele desagrupou? Desagrupou de dentro para fora. Então, vou desagrupar. Aqui não tem mais agrupamento de tamanho. O agrupamento que está aqui está no motivo da locação. Eu vou desagrupar. Então, ele tirou. Então, assim como a gente pode ir agrupando, a gente pode ir desagrupando as informações. Então, eu vou agrupar primeiro pelo tamanho. Então, ficou PP e G, certo? E por que ficou só PP e G? Porque, com certeza, a gente tem um filtro avançado, que era o modelo que a gente fez antes. Eu vou limpar esse filtro e vou aplicar. Então, agora eu tenho todas as informações. Por isso que eu falei, se você não assistiu como filtrar, é importante assistir o vídeo anterior para você compreender porque os dados são exibidos com mais profundidade, vamos dizer assim, ou seja, mais registros são exibidos ou menos registros. Isso é filtro e não agrupamento, tá? Então, agora a gente tem aqui o primeiro critério de agrupamento, que eu selecionei foi o motivo da locação, e agora eu posso, por exemplo, quero agrupar pelo ano e mês do evento. Então, eu vou agrupar. Então, quando eu expando aqui, eu tenho o ano e mês do evento. E se eu quiser inverter isso, se eu quiser passar o primeiro agrupamento ser o ano e mês do evento e depois eu tenho os tamanhos de evento, por exemplo. É simples, eu venho aqui no tamanho, eu desfaço, eu desagrupo, ele ficou aqui, e eu reagrupo de novo pelo tamanho. Então, agora eu tenho o mês de abril de 2022, todos os eventos do tamanho PP e todos os eventos do tamanho M, certo? Então, isso é o processo de agrupamento, seja um agrupamento simples ou um agrupamento composto, ou seja, um agrupamento avançado, como a gente chama, tá? Aqui você também tem como desagrupar tudo. Se você faz vários agrupamentos, por exemplo, você pode, por exemplo, vamos colocar o motivo da locação como agrupamento também. Então, a gente tem aqui agora, por exemplo, o primeiro agrupamento, que é abril de 2022, dentro de abril de 2022, todos os pedidos no tamanho PP, e aí classificados pelo tipo, no caso do evento, né? O motivo de locação, tá? Se você quiser desagrupar de uma forma rápida, sem precisar desagrupar um por um procurando as colunas, você pode vir aqui e desagrupa todos, ele volta à lista original, ok? Então, isto é o agrupar.
E por fim, você pode usar essa opção de configurar o agrupamento, também disponível a partir do clique direito no título, né, da grade. Configurar o agrupamento, você vai ter todas as opções que você já fez. Então você pode aqui manipular. Você pode, por exemplo, eu não quero que esse agrupamento que está composto pelo ano, dentro do ano pelo motivo, eu quero tirar. Então você pode vir aqui e excluir o nível, por exemplo. Você pode excluir o nível e pode montar a sua expressão também diretamente por aqui. Da mesma forma, então você vai adicionar um nível. Aqui você vai ter, em vez de ficar navegando para a direita procurando as colunas, você pode já fazer aqui. É um montador de expressão, como a gente chama, semelhante ao do filtro. Então você quer primeiro por tamanho e depois dentro de tamanho, então por agrupa pela situação do pedido. Então você aplica e você tem a mesma forma. Então são duas maneiras diferentes, né, de você fazer a mesma coisa. Quando é que a gente recomenda você usar um ou outro? Quando é que fica mais fácil? Uma dica, vamos dizer assim. Quando você tem muitas colunas a serem vistas aqui, a maneira mais fácil de você controlar o agrupamento, sim, é por aqui, porque você tem todas as colunas da grade listadas aqui, então você consegue definir. Então eu quero aqui, por exemplo, o motivo da locação. E outra facilidade que você tem aqui é quando você precisa reordenar esse agrupamento. Vamos supor que você queira primeiro pelo motivo de locação, então você pode subir o motivo de locação. E em segundo lugar, eu quero a situação. Então você coloca a ordem que você quer do agrupamento aqui e aplica. Então agora você tem os dados reagrupados da maneira que você viu. E observe que o valor sempre é o mesmo, porque a gente não mexeu no filtro, como a gente explicou no tutorial anterior. O que a gente está fazendo agora, para concluir, definindo como as informações que eu filtrei, ou seja, o que eu queria ver era no filtro, e como as informações vão ser exibidas, no caso do agrupamento, elas vão ser mostradas para a gente aqui na grade, ok? Então é isso, eu fico mais uma vez por aqui, agradeço a atenção de todos, comentem o vídeo e não deixem de assistir a terceira parte desta orientação de grades, que ela é muito importante, que vai tratar sobre a organização dessa grade, a posição das colunas, a ordenação dessa grade e, obviamente, como é que vocês podem extrair essas informações para os diversos formatos possíveis. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo tutorial.